Sejam bem-vindos ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje eu quero considerar 3 perguntas que, na verdade, todas as pessoas devem considerar. Todas as nações precisam considerar. E então, a nossa reflexão hoje será baseada nessas 3 perguntas. A primeira pergunta: de onde eu vim? Todo mundo precisa parar e refletir sobre isso. Qual é a minha causa? Então, nós iremos observar isso de acordo com a Escritura. Só a Escritura traz a resposta para essa pergunta. A filosofia não consegue respondê-la, a ciência não consegue respondê-la, mas a Escritura consegue respondê-la. A teologia bíblica cristã consegue respondê-la. A ciência vai dizer que nós viemos de um Big Bang, né? Nós viemos de uma obra do acaso, nós viemos da sorte, de uma mera explosão e bum, passamos a existir. Mas não é o que a palavra sagrada de Deus nos diz. Vamos ler Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui está a resposta da nossa primeira pergunta: de onde eu vim? Todos nós viemos de Deus. Deus é a causa da nossa existência. Na verdade, só existimos porque Deus quis nos criar. Então, a nossa existência tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. Nós não estamos aqui porque aconteceu uma explosão ou porque o animal foi se evoluindo, né? Então chegou no homem. Não, nós estamos aqui porque um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente quis nos criar e ele nos criou à sua própria imagem. O homem foi criado à imagem de Deus, macho e fêmea. A humanidade foi criada à imagem de Deus, macho e fêmea. Então, todo mundo precisa refletir sobre isso e todo mundo tem que entender que nós existimos por uma obra criadora de Deus. A segunda pergunta que nós precisamos considerar é a seguinte: por que estou aqui? Então, todo mundo precisa refletir sobre isso. Qual o propósito da nossa vida aqui? Vamos ler Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13. Diz assim o texto sagrado: agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Nós estamos aqui para temer a Deus. Estamos aqui para lhe obedecer. Nós estamos aqui para lhe prestar as nossas homenagens. Nós estamos aqui para oferecer o nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui para viver de acordo com o manual de regra e comportamento do cristão, do ser humano, que é
a palavra de Deus. Então, nós precisamos observar duas coisas. Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. E dentro disso, nós precisamos entender que todo mundo irá cumprir o propósito do Senhor. Só que uns irão cumprir o propósito do Senhor como Moisés e outros como Faraó. É uma verdade. Uns irão cumprir o propósito do Senhor como Abel e outros como Caim. Uns irão cumprir o propósito do Senhor como Paulo. Outros irão cumprir o propósito do Senhor como Demas, que amou o presente século. Uns irão cumprir o propósito do Senhor como João, Pedro, Tiago, mas outros irão cumprir o propósito do Senhor como Judas. A questão é se nós iremos cumprir o propósito de Deus de uma forma positiva ou de uma forma negativa, se é que nós podemos usar essa linguagem para entendermos. Mas a verdade é que todo mundo vai cumprir o propósito de Deus. Então, o policial irá cumprir o propósito do Senhor, o médico irá cumprir o propósito do Senhor, o dentista irá cumprir o propósito do Senhor, mas o estuprador também irá cumprir, o traficante irá cumprir, o assassino irá cumprir. Só que uns vão cumprir como Cristo, agradando a Deus, e outros vão cumprir como Faraó, trazendo a ira de Deus sobre si. A questão é, você vai cumprir o propósito do Senhor como? Você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida como? Nós precisamos temer a Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, cultuá-lo. É isso que nós temos que fazer. Viver de acordo com a sua Escritura. Viver de acordo com as bem-aventuranças que Jesus ensinou para os seus discípulos. Então, é importante que nós ponderemos, sobre essa questão. Por que estamos aqui? E a terceira e a última pergunta que nós precisamos considerar é a seguinte: para onde estou indo? Então, todo mundo precisa refletir sobre isso. Para onde nós iremos? Vamos ler João, capítulo 3. Do verso 16 ao verso 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, a Bíblia aqui mostra claramente para onde nós iremos. Se nós crermos em Cristo e vivermos de acordo com isso, ou se nós cremos em Cristo, e vivemos de acordo com isso, eu vou falar aqui no presente, então, no futuro, nós iremos passar a eternidade com o Senhor. Mas se nós não cremos em Cristo e nós iremos viver de acordo com isso, então nós passaremos a eternidade experimentando a condenação, o juízo de Deus. Então só tem esses dois caminhos. Ou nós iremos para junto, ou nós iremos para Cristo, ou nós passaremos a eternidade longe de Cristo. Você está ciente dessa verdade? Para onde você irá? Onde você passará a sua eternidade? Com o Senhor Jesus ou longe dele? Você vai experimentar a abundância da presença de Deus ou a ira de Deus? Então, são essas três questões que hoje eu quis considerar. De onde eu vim?
ou de onde viemos, por que estou aqui, ou por que estamos aqui, para onde estou indo, ou para onde nós estamos indo. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.